Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui rapidinho falar sobre o jogo de hoje, né? Flamengo e Bahia, ou melhor, Bahia e Flamengo, o jogo foi em Pituaçu, lá na Bahia mesmo, tá? O estádio auxiliar do Bahia. E o jogo de hoje foi às 6h15 da tarde, da noite, né? E a gente pôde acompanhar no Premiere, tá? Vamos começar falando do jogo, que não vou ter muitas reclamações a fazer, mas ainda assim preciso dar alguns pontos, destaques nesse jogo, que teve muitos destaques, né? Tivemos o principal jogador, o Gabigol, voltando a fazer a primeira jornada do Campeonato Brasileiro pela equipe de coração, né? E não é coincidência, né? Você entrar, fazer o primeiro jogo e fazer 3 gols. A gente ainda vai comentar sobre isso. Mas primeiro, nós vamos falar da escalação. A gente foi a campo com Diego Alves, com Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, Diego, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Michael, que vem ganhando muito mais espaço na equipe, com o Renato Gaúcho, com o Ceni também, nos últimos 2 jogos com o Ceni. Ele vinha ganhando espaço, né? Veio fazendo gols na Libertadores e fez gol também contra a Chapecoense, o que aumentou a sua ânsia por jogar bem, por entrar em campo, né? O Diego Alves, a gente sabe que ele é um pouco atabalhoado para sair jogando. Hoje, 2 bolas recuadas para ele tem muita dificuldade de sair jogando com a perna direita. Isso não é novidade. Com a perna esquerda a gente já tem mais tranquilidade, né? Tanto que ele deu um escanteio hoje para a equipe do Bahia, porque o Gustavo Henrique recuou para ele. Ele estava de frente a frente com o Gilberto, que é um atacante matador, sabe fazer gol, né? E ele não queria dar essa chance, né? Então ele deu um escanteio logo para não ter problema, né? Mas tirando isso, não teve uma defesa difícil no jogo, né? O Flamengo está firmando muito bem a sua defesa. Gustavo Henrique e Léo Pereira hoje não tiveram muita dificuldade, tanto porque o ataque do Bahia estava... o time do Bahia estava com muitos desfalques e isso dificultou o meio campo. Quando saiu a escalação, eu estava acompanhando o jogo já na televisão e o comentarista afirmou o que eu já tinha pensado, que o Bahia teria muita dificuldade no meio campo, né? Já que eles tinham jogadores lesionados no departamento médico, estavam com muitos jogadores fora, né? Não poderiam entrar em campo. Então o comentarista falou, eles vão perder no meio campo toda hora, e não deu outra. Eles tiveram muita dificuldade para nos marcar, entendeu? Foi 5-0, porque a gente estava jogando muito bem, estava com a equipe entrosada, né? Claro que não totalmente, né? Porque é normal, né? Às vezes não acontece tudo do jeito que a gente quer, mas 5-0 não é à toa, né? A equipe deles cansou de ficar marcando, correndo atrás da gente, né? Isso nos facilitou. Gustavo Henrique e Léo Pereira, como eu já disse, não tiveram perigo na zaga, né? Estão tendo sequência de jogos, estão tendo aproveitamento bom e tem tudo para que eles possam ter mais chances na competição ao longo do ano. O Rodrigo Caio precisa ver o que está acontecendo com ele, porque não é normal o melhor zagueiro do time, a gente não pode falar o contrário, né? Ficar fora de 3 jogos seguidos, sendo que ele treina, dá tudo certo, e quando acaba alguns jogos ele sente uma lesão ou é poupado. Isso não pode acontecer. O jogador, quando ele está bem, ele não pode ser poupado, né? Aí chega no treinamento, sente alguma coisa, uma dor, ou sei lá, sai machucado, né? Não é normal o que está acontecendo com ele, né? Toda hora sendo poupado, toda hora não está sendo relacionado por causa de algum problema, né? Então esse é o único problema que nós temos. O Bruno Viana precisa de mais rodagem, tá? Ele entrou contra o Atlético muito nervoso e isso dificultou, né, naquele dia. Então ele precisa de mais jogos. Felipe Luiz a gente não precisa nem falar. Ele faz pouco a função de lateral, faz muito a função de armador, um lateral ala,
né? Que vai toda hora no meio campo armar o jogo junto com o Diego, com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, os principais armadores da equipe, né? Eu não preciso falar dele, um ótimo lateral, excelente jogador, que também não teve problema, já que o ataque do Bahia não estava inspirado hoje, né? Diego voltou bem, né? Tava com um problema, acho que ele tava machucado, né? E se recuperou e hoje jogou muito bem. O Ilharão também dormiu, né? A gente pode falar assim que ele deu umas vaciladas ali no meio campo, mas nada que comprometesse a equipe, né? Everton Ribeiro voltou bem da seleção, claro que o Everton Ribeiro de 2019 dificilmente voltará, mas o que ele pode fazer, ele faz muito bem, né? Drible, o chute ele nem, não faz muitas coisas, mas ele não é um jogador de arriscar muito pro gol, ele é um jogador mais de articular jogadas, a triangulação, a armação do jogo e o toque para o seu companheiro fazer o gol, né? O Arrascaeta é clássico, é craque, né? Não tenho o que falar dele. Hoje no primeiro tempo achei ele um pouquinho abaixo da média, mas no segundo tempo não tem o que falar, né? São ótimos jogadores que têm um potencial enorme e que com certeza ainda vão dar muitas alegrias do que já deu o Flamengo, né? Já deram. Michael ganhando chance, ganhando espaço no time, né? E isso é importante para o jogador ter confiança, né? Hoje não fez gol, mas é um jogador raçudo, que dá drible, corre atrás da bola, marca, e isso também é importante. Você não está bem no ataque, mas você consegue ajudar na marcação do time. Consegue ajudar em campo. E o Gabigol voltou, a estrela dele é impressionante. Ele volta a campo, né, no jogo de hoje. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro para ele, como já falado no início do vídeo. E faz 3 gols, né? No primeiro tempo ele havia feito 2 e no segundo tempo ele fez mais um para completar o time. E assim que o Flamengo fez 3-0, o Renato começou a mexer, já que quarta-feira tem Libertadores. Tá? Lá em Brasília, o jogo vai ser às 9h30 da noite também, provavelmente. Né? Vai ter presença de público vacinados e não vacinados, tá ok? E claro que eu não vou, né? Porque é longe, também o dinheiro é caro, né? Mas beleza, isso não convém aqui. Mas Defesa e Justiça é uma equipe chatinha que a gente teve muita dificuldade, que a gente teve que correr atrás da bola, que não é o nosso hábito. Mas isso aí a gente vai falar em um próximo vídeo, ok? Gente, o Pedro também tem a estrela, ele que não anda bem nos últimos jogos, mas fez gol, né? O Vitinho, que também precisa de aproveitamento, o René entrou em campo, o João Gomes entrou em campo, o Vitinho entrou em campo, o Pedro entrou em campo, né? O Gabigol saiu para a entrada do Pedro, para descansar também, né? Quarta-feira tem um jogo importante e difícil, e que a gente precisa de todos os titulares bem dispostos. O Felipe Luiz, também que já tem uma certa idade para o futebol, saiu, né? O Diego saiu, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta ficaram até o final do jogo. O Michael, eu acho que ele saiu para a entrada do Vitinho, né? O Gabigol saiu para a entrada do Pedro, né? E a equipe, o Rodinei entrou no lugar do Isla, que para mim foi o pior do time, apesar dos comentários terem falado que ele é um excelente lateral e que ajudou muito no ataque. Ele é um jogador experiente, né? Mas que poderia evoluir. Ele chegou no Flamengo bem e precisa melhorar, né? Um jogador que pega a bola e recua demais, e ele poderia jogar um pouquinho mais ofensivo. Mas tudo bem, isso não tem problema, porque isso não dificulta o Flamengo de fazer gols, né? Já que as principais jogadas saem pelo lado esquerdo, tá ok? Gente, é só isso que eu tenho pra falar, né? Poucas reclamações, muito mais alívio, né? 5-0, 2019 tá voltando? Não sei, né? E vamos só uma piada à parte, 5 do Jorge Jesus, saudades, né? Mas com o Renato a gente vai conseguir um excelente treinador. Gente, só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Desejo para todos vocês uma boa noite, uma semana de paz, saúde e esperança para todos nós, fé, que isso é mais importante. Quarta-feira tem mais.
Um abraço em você e na sua família. E daqui a pouco live no Instagram. Não esqueçam. Valeu!